Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, para Jeremias, capítulo 18. Nós já lemos esse texto hoje à noite, mas eu quero lê-lo novamente. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. E nós temos como título da mensagem: Nas mãos do Criador. Nas mãos do Criador. Vamos colocar de pé, se você pode, por favor. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Bendito Deus, agradecemos pela porção da Tua palavra que o Senhor tem deixado para nós nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar a cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, o que nós precisamos ouvir, o que nós precisamos fazer. Então abençoa-nos. Que o Senhor nos dê entendimento agora da Tua palavra, que o Senhor nos dê clareza na nossa mente. E que o Senhor nos dê forças também para praticarmos aquilo que o Senhor está pedindo para cada um de nós. Ó Deus, e que tenhamos sempre um coração agradecido, porque o Senhor se importa para com cada um de nós. Ó Deus, usa a minha vida, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Nas mãos do Criador. No texto lido nós percebemos que Deus, Ele tem o poder sobre o barro. E o barro aqui representa a nação de Judá. Então o Senhor estava trabalhando com a nação de Judá para fazer deles um vaso útil. Deus queria usar a nação de Judá, mas Judá deveria arrepender-se rapidamente. Caso contrário, o barro endureceria antes de ganhar a forma dada pelo obreiro. E se isto ocorresse, então o barro não serviria e teria que ser amassado novamente. E o profeta Jeremias, ele foi chamado a descer à casa do oleiro para receber uma mensagem de Deus para a nação de Judá. E ali ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, moldando o barro e fazendo dele um vaso. E o vaso havia se estragado nas mãos, mas em vez do oleiro pegar aquele barro e jogar fora, aquele vaso quebrado e jogar fora, ele fez dele um vaso novo. E quando nós permitimos que o nosso Criador toque em nossa vida, então Ele realiza em nós uma obra maravilhosa. Então o texto que nós vemos, a história que nós percebemos, ela se aplica perfeitamente a cada pessoa aqui nessa noite. Se aplica a mim e se aplica a você. Se nós permitirmos Deus agir, se nós permitirmos Deus trabalhar, se nós permitirmos Deus moldar, Ele não vai dispensar não. Ele vai acatar e Ele vai abençoar. Ele vai fazer, Ele vai agir nas nossas vidas. Mas nós precisamos o quê? Permitir. Precisamos permitir. Nesta noite nós veremos algumas preciosas lições quanto a uma vida entregue nas mãos do Criador. E eu quero fazer uma observação antes de entrarmos nos pontos. Mas
se a nossa vida não está entregue nas mãos do Criador, pode ter certeza absoluta que ela está entregue em outras mãos. Pode ser nas mãos de Satanás, pode ser nas mãos deste mundo, pode ser nas mãos do nosso próprio eu, da nossa própria carne. A nossa vida está entregue nas mãos de alguém. E eu espero que, se não estiver entregue nas mãos do Salvador, do Criador, nesta noite, que você saia daqui com esta decisão. Que você saia daqui convicto, que você saia daqui decidido de que a sua vida pertence a Deus, e não só pertence a Deus, mas ela vai ser transformada por Ele na medida que for necessário. Então nós vamos ver algumas preciosas lições quanto a uma vida entregue nas mãos do Criador. Em primeiro lugar, mesmo quando nós falhamos, Deus não desiste de nós. E o versículo 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se nas mãos do oleiro. O que ele fez? Ele não jogou fora, ele tornou a fazer dele outro vaso. Então o oleiro, ele não jogou no lixo o vaso que se havia estragado nas mãos. Geralmente, quando alguma coisa estraga nas nossas mãos, nós descartamos, não é verdade? Mas o oleiro aqui, ele não jogou no lixo. Ele não o colocou num canto como algo imprestável. Ele não desistiu desse vaso, mas fez dele um vaso novo. Assim também Deus não desiste de nós. Mesmo quando nos tornamos como um barro sem liga, ou como um vaso estragado, Deus continua investindo em nossa vida. Ele não abre mão de fazer de nós um vaso novo. Às vezes é necessário um milagre, mas esta é a especialidade dele. Tem casos que nós colocamos como perdido, tem casos que nós achamos assim, não tem solução, não tem mais jeito. Mas por quê? Porque nós estamos olhando com os nossos olhos humanos, nós não estamos olhando para Deus que tudo pode. Deus não dá um caso por encerrado, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Nós é que impedimos o mover de Deus sobre nossas vidas, ou sobre a vida de outras pessoas. Ele não abdica do direito que tem de fazer de nós um vaso de honra, um vaso útil, preparado para toda boa obra. Mesmo quando caímos e fracassamos, Deus não nos considera como sucata imprestável. Ele não nos olha com desprezo. Consegue imaginar isso? Deus não nos olha com desprezo. Talvez você pense assim: pastor, mas eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa que não tem jeito para mim. Olha, se você está nessa situação e achando assim, a Deus precisa ser glorificado, porque existe um reconhecimento. Pior aqueles que estão vivendo numa vida, e desculpa a expressão, numa vida desgraçada, e não consegue reconhecer tais coisas, não consegue reconhecer da fraqueza, do nada que nós somos. Mas para aquele que reconhece, há esperança, porque o Deus, o nosso Criador, Ele pode todas as coisas, e Ele jamais nos coloca de lado, Ele jamais nos despreza, jamais, o nosso Deus jamais. Existem pais que desprezam os filhos, já viram isso? Eu já vi. Estou no ministério há 11 anos, e por esses 11 anos, poucos 11 anos, está ruim a mensagem, Samuel? Mas olha só, mas nesses 11 anos eu já vi pais desprezando filhos, pais desprezando filhos. Isso é algo que, aos nossos olhos, que nós somos pais, nós pensamos que coisa absurda, não é? Por causa do amor que nós temos para com os nossos filhos, mas o amor de Deus é incomparável ao amor que nós temos para com os nossos filhos. Deus jamais despreza os seus.
como o oleiro divino, Ele investe em nossa vida e nos transforma, para que nós cumpramos os propósitos eternos que Ele mesmo estabeleceu para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu preciso, como eu já disse, permitir que Deus cumpra este propósito. Em 2 Coríntios 3:5, diz que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, não vem de nós mesmos. Às vezes nós não conseguimos resolver a nossa vida, porque nós estamos pensando que somos capazes. Estamos dando com nosso rosto na parede, vai falar nossa cara, né? O mineiro tem mania de falar cara, e aí tem alguns que falam cara de cavalo, não é verdade? Mas tem muitos que estão dando com o rosto na parede, por quê? Porque estão agindo na sua própria força, estão agindo com a sua própria inteligência, com o seu próprio saber, com a sua própria capacidade, esquecendo-se que a inteligência veio de Deus, as forças vieram de Deus, a capacidade, tudo veio de Deus. Então, nós não temos o direito de ir com as nossas próprias pernas, porque nós conhecemos o Deus que nós podemos despojar toda a nossa vida diante dEle, e deixar Ele trabalhar por nós. Então, irmãos, às vezes nós ficamos dando cabeçada à toa, porque não estamos deixando Deus agir, porque Ele não despreza, a nossa capacidade vem de Deus. Todos nós temos algo que o Senhor deseja que realizemos em sua obra. Agora, será que nós estamos valorizando este investimento que Ele tem feito em nós? Deus tem feito um investimento grandiosíssimo na nossa vida. Será que nós temos valorizado isso? O pastor Romulo estava falando a respeito dos talentos, ou hoje de manhã, dos talentos que nós temos na igreja. Não é hoje de manhã que ele estava falando. Nós temos muitos talentos na igreja, pessoas com capacidades assim, surpreendentes, mas não adianta nada ter a capacidade e não colocar em ação, não desenvolver essa capacidade. Eu ouvi uma reportagem esses dias, eles acharam, talvez você viu também, um cofre, não é, que ele estava falando que pertencia a um nazista, e esse cofre, eles conseguiram abrir esse cofre, lá dentro estava cheio de cédulas, cheio de dinheiro, só que não tem valor nenhum. Talvez hoje tenha valor pela antiguidade que ela é, certo? Mas vamos dizer que aquelas pessoas tinham milhões guardado, mas não usaram e se perdeu. Da mesma forma nós, capacidade que Deus tem nos dado, Deus tem investido em nós, mas nós não temos colocado em ação, não vale de nada. Muitos crentes estão agindo como aquele filho, em que o pai investiu tempo, investiu dinheiro, e se privou de muitas coisas, para a boa formação do seu filho, para que ele pudesse então ser um bom profissional, e o filho, ele não deu nenhum valor, e acabou em nada. Muitos crentes estão agindo desta forma. Mesmo quando nós falhamos, o nosso Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. O problema está quando nós não permitimos Ele quebrar e fazer-nos de novo. O Salmo 37, 28 diz: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre. Quantos aqui têm certeza de vida eterna? Você já recebeu Jesus como Salvador, você é um filho ou uma filha de Deus? Levante sua mão, pode abaixar. Olha só, Deus não desampara os seus santos, não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, para sempre. Nós precisamos realmente valorizar isto.
Nós precisamos olhar para o nosso Deus e com um espírito de gratidão, falar para Deus: Senhor, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado. Se eu estou vivendo mais um dia, quer dizer que Deus tem me dado mais uma oportunidade. E eu preciso valorizar isto. E não posso deixar de maneira nenhuma o meu eu tomar conta de mim. Porque se o meu eu tomar conta de mim, eu sou um miserável. A palavra de Deus diz: ai de mim, ai de mim. Nas mãos do Criador. Você está nas mãos do Criador? Tenha certeza absoluta que Ele não desiste de você. Ele não desiste. Você pode cair, você pode desistir, você pode fracassar, Ele não desiste de cada um de nós, Ele não desiste. Agora eu preciso abrir os meus olhos, precisa cair a ficha, é um português claro, precisa cair a ficha, para que eu venha realmente disparar à frente, colocar-me nas mãos do Criador e falar: Senhor, me abençoa, Senhor, eu estou indo, Senhor, eu quero ser um servo Teu, Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção. Às vezes eu vou ter que fazer outro tipo de oração: Senhor, me ajuda diante dessas dificuldades que me perseguem, diante deste pecado que não me abandona. Nas mãos do Criador, pode ter certeza absoluta que Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Em segundo lugar, outra lição que nós aprendemos quanto a uma vida entregue nas mãos do Criador é que Deus não faz remendo, Ele nos faz um vaso novo. O versículo 4 diz: como o vaso que Ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele o quê? Outro vaso. Tornou a fazer dele outro vaso. Então o oleiro, ele não remendou o vaso que se lhe havia estragado nas mãos. Ele não se contentou com meias medidas. Ele fez um vaso novo. Quer dizer que a obra de Deus em nós, ela é completa. Ele nos faz uma nova criatura. Ele não quer apenas uma reforma externa, um verniz de aparência. Ele quer dar-nos uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. É isso que o nosso Deus quer para cada um de nós. Deus tem uma vida nova para cada um de nós, com novos gostos, novas preferências, novos alvos, novos sonhos, novos compromissos. Irmãos, aqui cabe uma observação muito importante. Deus quer tudo novo para nós, não é verdade? Deus quer que nós venhamos a este mundo e realmente sejamos luz para este mundo. Agora a observação é o seguinte: se ainda continuamos com práticas mundanas e não conseguimos abandonar alguma prática pecaminosa, precisamos clamar pela misericordiosa ajuda do nosso Deus, para que vençamos antes que venhamos a marchar o nosso testemunho e envergonhar o nome do nosso Deus. Nós precisamos acordar para a vida espiritual. Precisa existir um despertar em nós. Se eu sou um filho de Deus, eu tenho certeza disso, e estou vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, eu preciso me despertar. Eu preciso agora procurar meios para realmente mudar de vida. Eu preciso pedir para Deus: Senhor, por favor, me sustenta. Senhor, por favor, me livra destes problemas, me livra destes caminhos que estão me conduzindo à perdição, que estão manchando o Teu testemunho. Senhor, controla o meu ser, controla os meus ânimos, controla as minhas emoções. Eu preciso decidir fazer isso. E aí Deus vai me mostrar o seguinte: olha, você precisa passar por outro caminho. Olha, você precisa ocupar a sua mente com outras coisas. Você precisa conversar
com outras pessoas, você precisa ter outras atitudes, você precisa buscar novos ideais. Deus vai traçar. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, me ajuda, Deus vai me dizer o que eu preciso fazer. E diante do que Deus me passar, eu preciso então praticar. Deus deseja que eu realmente dê um testemunho de cristão. Existe algo na nossa vida, né? O ser humano, ele engana-se a si mesmo. De que forma? Somos cristãos. Eu sou crente, eu sou pastor. Então eu estou passando na rua, em certos lugares eu tenho um certo cuidado. Em outros, não, aqui ninguém está me vendo, não é? Então eu vou andar mais relaxadamente, eu vou andar mais tranquilamente, e vou começar a fazer outras coisas que Deus não aprova. Eu me esqueço que Deus, o meu Criador, Ele está me vendo, Ele está me contemplando, e quem vai me aprovar ou reprovar vai ser Ele. A minha mente precisa ser mais aberta em relação a isso. Certa vez, uma reportagem, acho que foi uma reportagem que eu ouvi, mas de um membro de igreja, que ele tinha a mania de ficar assoviando para as mulheres lá fora, não é? Aquele famoso fio-fio. Então ele ficava assoviando, mas só que ele era esperto, né? Ele era uma pessoa esperta. Não, perto da minha igreja, perto da minha casa, perto daqueles que eu conheço, eu não vou fazer isso, eu vou fazer longe. E ele pegou e fez isso longe. Só que a mulher com quem ele fez o fio-fio já tinha visitado a igreja onde ele congregava e já tinha percebido ele naquela igreja. E ela simplesmente pegou o telefone e deu uma ligadinha para o pastor dele. Olha, nós não estamos invisíveis diante de pessoas e muito menos diante de Deus. Não estamos invisíveis diante de pessoas e muito menos diante do nosso Deus. Deus quer fazer de nós um vaso novo. Agora eu preciso me despertar para isso. Eu preciso me conscientizar que Ele quer fazer de mim um vaso novo. E aí então eu vou começar a dar os passos para que realmente isso seja real na minha vida. Não tente se esconder de Deus. Às vezes nós damos mais valor aos prazeres, ao invés de nos separarmos para o nosso Deus. Eu te garanto que vale a pena nos separarmos para o nosso Deus. Vale a pena. Experimenta e verá. Nós precisamos entender que a vida com Cristo é novidade de vida. Novidade de vida quer dizer, é vida santa, é vida no altar. Quantas vezes que nós fazemos apelo, e você não precisa vir aqui não por emoção não, você tem que vir consciente de que o combinado com você é que é com Deus. Então nós precisamos de vidas no altar. Infelizmente tem pessoas que acham que, olha, eu não vou lá na frente, porque eles vão ficar pensando mal de mim, eu não estou nem aí, se pensar mal de mim, mas todas as vezes que Deus tocar no meu coração e fizer o apelo, eu vou vir aqui na frente sim, porque é o meu compromisso com Deus. Eu quero que Ele me abençoe, eu quero que Ele me ajude, eu quero que Ele me sustenta, eu quero que Ele me aprova. Então eu vou vir todas as vezes neste altar para me consagrar a Deus sim, porque Ele quer de mim um vaso novo. Vida cheia do Espírito é vida abundante, é vida eterna. Então a obra de Cristo em nós é um milagre extraordinário. Nós somos privilegiados. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim que se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez você está carregando algo do passado, né? Não, pastor, eu não consigo abandonar isso aí já vem desde a minha juventude. Olha, se você realmente é salvo, isso não é verdade na sua vida. Você está permitindo porque você quer.
O pecado é nós que queremos o pecado para nós. Não é porque não temos força, não. Se dependermos de Deus, Deus vai nos fazer sim um vaso novo. Deus não vai ficar colocando remendo na nossa vida, não. Deus vai nos transformar por completo. Seja o que for, Deus vai nos transformar, porque Ele tem poder sobre as nossas vidas. Portanto, nós devemos despojar-nos dos trapos da carnalidade e do mundanismo e revestirmos-nos com as vestes de louvor. Deus precisa olhar para mim, Deus precisa olhar para você, e Ele precisa se alegrar. É isso que precisa acontecer. Entregamos-nos nas mãos do Criador. Entregarmos-nos nas mãos do Criador é a segurança de que Ele não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos, e jamais faz remendo, e sim um vaso novo. E em último lugar, outra lição que nós aprendemos quanto a uma vida entregue nas mãos do Criador é que Deus não faz de nós um vaso como nós desejamos ser, mas um vaso segundo o seu propósito soberano. O versículo 4 que nós temos lido diz: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que? O que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, a obra de Deus em nós não é conforme os ditames da nossa vontade, mas conforme os propósitos soberanos do próprio oleiro divino. Deus, Ele tem o melhor para todos nós. Os planos dele para a nossa vida são mais elevados do que os nossos próprios sonhos. O projeto de Deus para cada filho seu são mais altaneiros que os nossos próprios projetos. A vontade de Deus em nós, ela sempre deverá prevalecer. Ele é o oleiro e nós o barro. Precisamos desta consciência. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que molda o barro. O oleiro, ele tem direito de fazer do barro o que lhe aprouver. Lá em Isaías 45:9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Olha, o oleiro divino, ele nos molda, e o mesmo que espalhou as estrelas, o oleiro divino que nos molda é o mesmo que espalhou as estrelas no firmamento, e o mesmo que lançou os fundamentos da terra. Isaías 40:22 diz que ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então o oleiro divino, ele está empenhado em esculpir em nós a beleza de Jesus. O seu projeto eterno é transformarmos-nos à imagem do Rei da Glória. Então ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Em Romanos 8:29, um texto conhecido que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus jamais desistirá desse projeto. Seus planos, eles não podem ser frustrados. Os planos de Deus não são frustrados. Se preciso for, Ele vai quebrar o vaso e Ele vai fazê-lo de novo. Mas jamais vai desistir de nós de fazer de nós um vaso de honra. Deus jamais vai desistir. Mas como eu disse, nós é que impedimos que Deus realize o seu plano, os seus propósitos na nossa vida. Até quando que nós vamos ficar assim? Até quando? Até quando que eu vou ficar me escondendo de Deus? Até quando que eu vou ficar falando para Deus assim: Senhor, espera um pouquinho. Senhor, me dá mais um tempinho. Até quando? É como aquele casal, né, de jovens que namoram por muito tempo. Talvez eu esteja falando de alguém aqui, mas eu não estou pensando em ninguém, tá bom? Mas namora por muito tempo,
Aí pensa assim, ixi, nós estamos enrolando, né? Vamos dar um jeito de noivar. Aí ficam noivos. Aí ficam noivos por mais um monte de tempo. E vai, e vai, e vai. E não chega numa conclusão. Irmãos, desculpa a expressão, mas nós temos que parar de ficar enrolando na vida cristã. Nós estamos perdendo inúmeras bênçãos por estarmos enrolando na vida cristã. Ontem eu falei com um jovem. O jovem, esses dias, ele fez um excelente trabalho, né, aqui na igreja. E eu falei para ele assim: olha, considere fazer um instituto, porque Deus pode fazer de você uma grande bênção. Eu falei para esse jovem: potencial. Na maioria das vezes, nós descobrimos o nosso potencial e nós usamos ele para o mundo ao invés de usar para Deus. Nós descobrimos o nosso potencial e ao invés de abençoar vidas, nós estamos pensando só em nós, só em mim. Não abençoamos outras pessoas. Nós descobrimos o nosso potencial e nós pensamos: agora é o meu momento, agora eu vou arrebentar. E acaba arrebentando mesmo, né? Eu usei a expressão de arrebentar a cabeça na parede e acaba arrebentando mesmo. Precisamos usar o nosso potencial, e nós sabemos que esse potencial vem de Deus, para a glória dEle, porque Ele nos formou para servi-lo, Ele nos salvou para adorá-lo. Então temos que deixar de ficar enrolando a Deus, e nós não conseguimos enrolar Deus, mas pensamos que conseguimos. Não somos mais abençoados porque não queremos. Tem uma ilustração que diz o seguinte: lá no céu existe um galpão enorme para cada crente, cheio de bênçãos. Basta você pegar uma chave, ir lá e abrir esse galpão. Só que ninguém está indo lá para abrir o galpão. Pensa que as coisas deste mundo são mais valiosas, são mais preciosas. E eu tenho certeza absoluta que não são. Irmãos, será que você é um ser na mão do Criador? Será que você tem permitido Deus trabalhar na sua vida como Ele quer e não como você quer? Concluindo, o melhor para cada um de nós é estar nas boas mãos do Criador, recebendo de seus cuidados, de sua ajuda, de seus conselhos e até mesmo de suas repreensões. Nas mãos do Criador é garantia de que jamais sairemos delas. Ele não nos joga fora, Ele não nos dispensa. Por isso nós precisamos desejar estar em comunhão com Ele sempre, fugindo do pecado todos os dias, testemunhando dEle em todo o tempo e servindo todas as vezes que vier a nós a oportunidade para servi-lo. Quantas oportunidades você já tem chegado à sua mão para servir a Deus e você tem dispensado? Vimos que o nosso Deus, Ele é o oleiro que nos molda e até nos faz de novo, se necessário for, sendo para o nosso bem e para a nossa edificação. Mesmo quando falhamos, Ele não desiste de nós. Deus, Ele não faz remendos em nossas vidas, mas nos faz um vaso novo.
Deus não faz de nós um vaso como nós desejamos ser, mas um vaso segundo o seu propósito soberano. Então podemos dizer que nós somos felizardos, pois a palavra do Senhor nos alcançou, nos passando do estado de criatura para filhos de Deus. Como nós somos felizardos? Consegue considerar isso? Você é um felizardo porque você é um filho de Deus? Agora vamos pensar na questão de filho. O filho, se ele ainda não é casado, ele tem que estar aonde todos os dias? Na casa dos seus pais, não é verdade? Então nós, filhos de Deus, nós precisamos estar na casa de Deus todas as vezes que ela estiver tendo um culto, prestando um culto ao Senhor. Vamos pensar na questão de filho? Eu sou um filho, então eu preciso honrar os meus pais. Logo eu preciso honrar o meu Deus. Eu preciso elevá-lo acima de todas as coisas. Eu preciso respeitá-lo. Eu preciso temê-lo. Por quê? Porque eu sou um filho. Pensando na questão de filho, nós precisamos valorizar os nossos pais por tudo que eles têm feito por nós. Como filhos de Deus, será que você reconhece o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito por você? E qual tem sido a sua retribuição para com Ele? Nós somos filhos, lembre-se disso. Agora, como filhos também, Deus nos ama tanto, que Ele tem o poder, Ele tem a capacidade, Ele tem a prerrogativa de nos corrigir quando nós erramos. Isso porque Ele nos ama. Agora eu não preciso receber de Deus, eu não preciso receber do meu pai a correção, se eu posso escolher fazer aquilo que é certo. Eu sempre vou dizer, nós nunca perdemos em fazer o certo. Nunca perdemos em fazer da maneira certa, nunca. Mas nós podemos ser repreendidos, porque nós estamos querendo agir de acordo com o nosso ser, de acordo com o nosso saber, de acordo com as nossas vontades. Aí nós podemos sofrer com isso. Todos nós, se você já entregou a sua vida a Cristo, então você é um filho. Valorize esta posição de filho e faça por onde ter esta posição de filho. Que venhamos valorizar esta demonstração de amor que vem da parte de Deus para com cada um de nós. Ele é o oleiro, nós somos o barro, e Ele vai nos moldar de acordo com o seu querer. E quando nós permitimos, quem se dá bem na história sou eu e é você. Então que Deus nos abençoe. Nas mãos do Criador. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.